Uma presidente que chegou ao poder impulsionada pelo apoio do antecessor. Uma presidente que foi reeleita 4 anos depois, numa disputa acirradíssima com a oposição. Uma presidente que assumiu o segundo mandato já cercada por crises e acabou tirada do cargo num processo de impeachment. Uma presidente cujo legado volta à cena em 2022, quando aquele seu antecessor, aquele seu padrinho político, busca garantir o comando do Brasil mais uma vez. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Dia em que o WhatsApp dos advogados do grupo Prerrogativas segue agitado. Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, tá uma confusão danada por causa do jantar promovido na semana passada por esse grupo de advogados em São Paulo. Jantar que reuniu o Luiz Inácio Lula da Silva e o Geraldo Alckmin. Jantar que aproximou ainda mais o petista, que quer voltar ao Palácio do Planalto, do ex-tucano, que negocia a vaga de vice de Lula. A confusão se dá pelo seguinte: Dilma Rousseff foi ou não foi convidada para o evento? O fato é que Dilma não apareceu no jantar. Parte dos advogados chegou a defender que o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, pedisse desculpas para a petista por ter esquecido dela. O Marco Aurélio Carvalho disse nada disso. Aí ele enviou um áudio aos cerca de 250 colegas advogados do grupo, dizendo que Dilma é que tem que assumir a responsabilidade de não ter ido. A assessoria de imprensa da Dilma afirma que ela não foi convidada. Já o Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, diz ter pedido para 2 emissários fazerem o convite. Um deles, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, fala que teve ali um ruído de comunicação. Tem um mal-estar aí instalado. Afinal, esse grupo de advogados trabalhou contra o impeachment de Dilma em 2016. Mas o ponto central desse episódio não é o disse-me-disse a respeito do convite, se ele chegou ou não à ex-presidente. O ponto central está no que a Dilma fez circular nos bastidores por meio de pessoas próximas dela. Segundo informou a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, essas pessoas próximas da ex-presidente estão dizendo que ela, a Dilma, acredita ter virado um problema político para o Lula. É exatamente esse ponto que tem relevância e que com certeza vai aparecer no debate eleitoral em 2022. Lula é o líder nas pesquisas de intenção de voto. Segundo levantamentos mais recentes, ele aparece com quase 50% da preferência do eleitorado. Está bem à frente do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, que tem um pouco mais de 20%. Um dos motivos dessa vantagem é o legado que ele deixou ao comandar o país entre 2003 e 2010. Foi um período de estabilidade econômica e política, com crescimento associado à redução da pobreza. É um legado que garantiu ao Lula sair da presidência com aprovação recorde. É um legado utilizado de forma intensa pelo PT, seu partido. A questão toda está no que ocorreu depois, durante o governo Dilma Rousseff, sua sucessora e afilhada política. Está em como esse período do governo Dilma vai ser usado na disputa de poder em 2022. Dilma assumiu o governo em 2011, tentando aprofundar as políticas sociais do governo Lula. A petista adotou uma política que associava a redução de juros básicos da economia com um controle de preços administrados, entre eles o preço dos combustíveis e o preço da energia elétrica. Essa política econômica trazia ainda a expansão de empréstimos subsidiados por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o aumento dos subsídios para setores como a indústria automobilística e a ampliação das desonerações para empresários, ou seja, reduzir o imposto das empresas para que elas investissem mais e o país crescesse. A petista também bateu recordes de popularidade nos seus primeiros anos. Mas aí vieram as manifestações de junho de 2013. Foram protestos que expuseram uma série de insatisfações. Foi algo difuso. Entre as várias demandas estava a melhora de serviços públicos, mas era reivindicação para todo lado. Ali, a boa avaliação do governo deu uma balançada.
Então, veio a Lava Jato em 2014, operação contra a corrupção que mostrou desvios em contratos da estatal Petrobras envolvendo petistas e aliados. A Dilma conseguiu se reeleger naquele ano, mas a disputa com o tucano Aécio Neves foi apertada. Apesar de o Brasil gozar de pleno emprego no final daquele ano de 2014, foi ficando cada vez mais evidente que o modelo econômico de Dilma estava começando a fazer água. O ciclo de valorização internacional do preço das commodities, esses produtos básicos em que o Brasil é forte, estava se esgotando. Os incentivos fiscais do governo a empresários não estavam se convertendo em investimento. O Brasil entrou em recessão. Com tudo isso apenas latente em 2014, a Dilma foi reeleita com o discurso de que ia manter tudo como estava, que a crise estava sob controle, mas não estava. E isso ficou evidente com o cavalo de pau na economia que ela propôs assim que tomou posse do segundo mandato. Havia sim a crise internacional, mas também ficou claro que a política econômica adotada pela Dilma e seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, estava errada. A política de incentivos para os empresários não deu certo. Foi preciso então soltar os preços administrados. Os combustíveis e a conta de luz subiram. A inflação desandou. Os juros tiveram que subir também. E o desemprego aumentou. Dilma desagradou sua base política com o cavalo de pau no discurso. E a crise deu tração para a oposição, que explorava os escândalos revelados pela Lava Jato. As ruas voltaram a encher com protestos contra o governo. No Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, impunha derrotas ao governo. O próprio PT e a própria Dilma admitem o erro econômico. A Dilma já chamou de burrada essa sua política de desonerações. Numa entrevista em abril ao jornalista Reinaldo Azevedo, na rádio Band News, o Lula foi perguntado sobre o tema. O ex-presidente culpou os efeitos ainda presentes na época da crise financeira mundial iniciada em 2008. Admitiu que houve exagero nas desonerações aos empresários, lembrou que houve uma tentativa de correção de rota em 2015 e culpou Eduardo Cunha, que era quem comandava a Câmara na época. Diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, que estava na situação da Dilma, e o Temer foi eleito presidente da Câmara, e o Temer colocava as coisas que o Fernando Henrique Cardoso mandava para votar, para ajudar o governo, a Dilma teve Eduardo Cunha, que cada coisa que a Dilma mandava, ele colocava uma bomba relógio junto. Ou seja, ele trabalhou o tempo inteiro para não permitir que a Dilma conseguisse aprovar as coisas que ela queria, Reinaldo. E aí houve um desajuste. Tá? E a Dilma não conseguiu recuperar a economia, não conseguiu. Teve um equívoco na questão do combustível, do preço do etanol e da gasolina, não discuti muito isso com a Dilma. Mas, de qualquer forma, não era isso que poderia derrubar a Dilma. O que derrubou a Dilma foi uma mentira escandalosa da pedalada. A Dilma caiu em 2016 num processo de impeachment em que foi acusada de manobras fiscais, entre essas manobras as chamadas pedaladas. Michel Temer, que como Lula lembrou nesse trecho tinha sido presidente da Câmara na época em que o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e também passou por uma crise econômica, era o vice da Dilma. Junto com a oposição, ele trabalhou pelo impeachment da petista. A queda da Dilma se deu oficialmente pelas manobras fiscais, mas o caldo político da época juntava várias coisas: a crise econômica, os escândalos da Lava Jato e a completa desarticulação política no Congresso. O PT e parte da sociedade viram no impeachment um golpe parlamentar. Um golpe que seria selado com o impedimento de Lula de disputar as eleições de 2018 por causa das condenações do ex-presidente na Lava Jato. Lula estava na cadeia e o PT foi para a urna com o Fernando Haddad. Ex-prefeito de São Paulo, Haddad chegou ao segundo turno contra Jair Bolsonaro, associando diretamente sua imagem à de Lula. Mas onde estava a Dilma naquela eleição? Estava tentando uma vaga no Senado por Minas Gerais e apareceu quase nada na campanha de Haddad. Na época, a senadora Cátia Abreu, que era vice da chapa do então candidato do PDT, Ciro Gomes, acusou o PT de esconder a Dilma na campanha de Haddad. A Dilma, de quem a Cátia Abreu, foi aliada e defensora durante o impeachment. A senadora também acusou o PT de voltar a se associar com partidos que tinham derrubado a Dilma do poder. A Dilma não conseguiu a vaga no Senado. O Bolsonaro venceu Haddad no segundo turno e virou presidente. O Lula recuperou os direitos políticos depois de ver suas condenações na Lava Jato serem anuladas e agora lidera as pesquisas para 2022. E aí a gente volta à questão inicial. Qual o papel de Dilma na campanha de Lula nessas eleições?
Segundo o jornalista Gerson Camarote, comentarista da Globo News e da TV Globo, dirigentes petistas admitem que o governo da ex-presidente é um ponto de fragilidade para o discurso de Lula. A toada do Lula na entrada de 2022 está longe daquela adotada pelo PT quando a Dilma estava no centro do furacão. Aqueles que eram acusados de golpistas em 2016 agora são potenciais aliados. E aí entra na conta até adversários políticos históricos, como o ex-tucano Geraldo Alckmin. O clima que o Lula tenta impor é de união diante de uma ameaça antidemocrática representada por Bolsonaro. Mas mesmo que o PT tente deixar Dilma de lado, que não inclua a ex-presidente nos seus planos para 2022, os adversários pretendem lembrar que o partido não tem apenas como legado os bons resultados do governo Lula. Tem também o país em crise deixado pela Dilma. Ciro Nogueira, que já foi aliado dos petistas e hoje é ministro da Casa Civil de Bolsonaro, disse agora em dezembro, por exemplo, que o Lula está tentando esconder sua foto com Dilma. É um debate que tende a crescer com a proximidade das eleições de outubro. É um debate que o PT e Lula vão ter de encarar. Dilma mesmo disse, aliás, ali um pouco antes de sofrer o impeachment, que se perdesse naquelas votações do Congresso, se fosse derrubada, viraria carta fora do baralho. É ver agora como os adversários dos petistas vão tentar colocá-la de volta no jogo, tudo a fim de embaralhar uma disputa que tem, a 9 meses da votação, Lula como franco favorito. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,1% no trimestre encerrado em outubro, com 3,3 milhões de pessoas conseguindo trabalho nesses 3 meses. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que está puxando essa melhora? Bom, olhando para o mercado de trabalho, tem tido sim uma melhora na taxa de desemprego no Brasil. Ainda são quase 13 milhões de desempregados, mas, de fato, a taxa está baixando. Inclusive, ela chegou no nível mais baixo desde o começo da crise da pandemia. Então, lá em março de 2020, ela subiu para 12,4%, e só ficou mais baixa que isso agora entre agosto e outubro, quando chegou a 12,1%. Olhando para o tipo de vaga que foi criada nessa recuperação do mercado de trabalho, a gente vê que tem uma predominância das vagas informais, que são aquelas que não têm registro ou carteira assinada. E o tipo de trabalho que mais emprega dentro da informalidade é o trabalho por conta própria sem registro. É uma categoria que inclui vendedores ambulantes, motoristas de aplicativos, entregadores de apps e outras profissões parecidas, e que engloba mais de 19 milhões de pessoas no Brasil. E Marcelo, o que tudo isso significa em termos de salários? Bom, se o tipo de emprego que a gente está criando é majoritariamente informal, a gente precisa levar em conta que essas vagas costumam ter uma remuneração mais baixa. Ou seja, o Brasil está criando emprego sim, mas são vagas que pagam menos. E os dados do IBGE mostram realmente que o rendimento médio do trabalho está ficando mais baixo. Aliás, chegou no menor nível desde 2012, quando começou a série histórica do IBGE. E isso reflete justamente esse aumento da informalidade. Esse texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. A Índia passa por um momento de tensão religiosa. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O Ministério do Interior da Índia anunciou na segunda-feira que vai proibir todas as doações internacionais feitas à Congregação das Missionárias da Caridade. Esse é um grupo que foi fundado em 1950 pela Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa que viria a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e seria nomeada santa pela Igreja Católica em 2016. A Madre Teresa nasceu, na verdade, na Macedônia, mas ela se mudou para a Índia, onde se naturalizou e passou a viver e a trabalhar em favor dos pobres, até morrer em 1997. A palavra Calcutá, que acompanha o nome de Madre Teresa, se refere exatamente à região de Calcutá, na Índia, onde essa congregação foi fundada por ela e onde existe até hoje. O trabalho da Madre Teresa é internacionalmente reconhecido, mas para o atual governo da Índia, é um trabalho que não pode continuar a receber doações vindas de fora, porque essa organização teria problemas contábeis. Essa medida radical contra as chamadas missionárias da caridade ocorre num momento em que crescem os ataques contra membros da minoria cristã na Índia.
Muitos desses ataques são assumidos por um grupo hinduísta radical conhecido pela sigla RSS. Esse grupo se associou fortemente com o partido do atual primeiro-ministro Narendra Modi, levando ele a vencer a eleição de 2014 e a se reeleger em 2019. O governo Modi instiga esse nacionalismo hinduísta contra grupos minoritários que são apresentados como traidores da pátria e neocoloniais. Os cristãos representam apenas 2% da população local, mas os radicais do RSS dizem que congregações como essa de Madre Teresa agem para roubar fiéis da religião hindu, desvirtuando a cultura local. A Igreja Católica reagiu pedindo que o governo Modi proteja seus fiéis e impeça os ataques e perseguições em curso. Além da congregação de Madre Teresa, outras organizações que militam nas áreas de direitos humanos e ambiental também vêm sofrendo perseguição na Índia. Sob a mesma alegação de problemas contábeis, o governo Modi já conseguiu fazer com que o Greenpeace e a Anistia Internacional reduzissem drasticamente suas operações no país em 2021. Do papel de Dilma na campanha de Lula em 2022, passando pelos novos dados de desemprego e fechando com a perseguição da minoria cristã na Índia, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Vitz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!